E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje trazendo para vocês mais um conteúdo em que nós vamos trabalhar propriedades periódicas. Você não sabe o que é propriedade periódica? Não sabe qual a importância disso dentro da química? Bom, se você quiser saber um pouco mais, depois da vinheta, você vem comigo. Bom, gente, o assunto hoje é propriedades periódicas. Nós temos algumas propriedades periódicas, nós vamos ver algumas aí no decorrer das aulas, tá? Vamos ver alguns vídeos aí separadamente. A primeira propriedade periódica que nós vamos ver hoje é o raio atômico. Tá? Então a gente vai ver a definição do raio atômico e a importância do raio atômico depois para as demais propriedades. Tá? Então, vamos lá, vendo o estudo do raio atômico, o que vai ser, primeiramente, uma propriedade periódica. A gente tem que entender o que é uma propriedade periódica. Não adianta falar de raio atômico se não souber o que é uma propriedade periódica. A propriedade periódica, as propriedades vão variar de acordo com os períodos na tabela periódica. Ou seja, as linhas, né, as nossas linhas na tabela periódica. Temos 7 períodos, então essas propriedades vão variar de acordo com os períodos da tabela. Tá? Então, vai ser em função dos seus números atômicos. Então, as propriedades periódicas elas vão ser alteradas, vão sendo mudadas de acordo com seus números atômicos. Tá? Então, as variações de energia, todo o processo energético que envolve os átomos tem a ver com as propriedades periódicas. Então, se a gente for seguir aí, ver o comportamento dos átomos dentro da tabela periódica, a gente vai ter esse gráfico aqui, em que nós vamos ter um número atômico no eixo X e no eixo Y o número de elétrons na camada de valência. Tá? Então, se a gente for reparar bem aí, tá? A gente for fazer uma análise mais fria, o que está acontecendo? Nós temos elementos com o número atômico 1, que é o hidrogênio, ele vai ter um elétron na camada de valência. Tá? O segundo elemento, que é o hélio, vai ter 2 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? Esse gráfico ele vai descer, ele vai diminuir, e depois ele volta a aumentar. Então, nós temos aqui o lítio, número atômico 3, com 1 elétron na camada de valência. Depois o berílio, 2 elétrons. Depois o boro, já vai ter 3 elétrons na camada de valência. Então, ou seja, esse tipo de propriedade ele vai aumentando de acordo com os períodos, né? De acordo com o número atômico. Então, o número de elétrons ele vai aumentando de acordo com o número atômico. E depois ele volta a cair. Então, isso aqui é uma propriedade periódica que vai sendo alterada em função dos seus períodos aí. Tá? Então, um exemplo, o número atômico com o número de elétrons na camada mais externa, ou no nível mais energético aí, que a gente vai analisando. Tá certo? Então, isso aqui seria uma característica de uma propriedade periódica. Vai tendo um aumento de acordo com os níveis, aí, com o número atômico. Tá? Então, vai aumentando o número atômico, vai alterando essa propriedade. Mas vamos falar agora do raio atômico, que é a primeira propriedade periódica aí. O raio atômico ele vai ser a distância que vai do centro do átomo até o seu elétron mais externo. Então, nesse processo aí, tá? Na verdade, o raio atômico ele é muito mais do que isso, porque é a distância entre dois núcleos de átomo, mas aí, se a distância entre dois núcleos vai dar o raio. Tá? Então, o que vai acontecer? Não é uma medida exata, uma vez que o elétron está sempre em movimento. Então, o raio atômico é uma medida estimada do tamanho do átomo. Tá? Então, vai ser a distância que vai do núcleo até o elétron mais externo. Sendo que esse elétron mais externo, a gente sabe que o elétron não fica parado. O elétron está sempre em movimento. Então, não é uma medida tão exata assim. Tá? Então, dentro do raio atômico, a gente vai ter essa observação na tabela periódica. Tá? Se a gente for ver em função da tabela periódica, o raio atômico ele vai ter um aumento nesse sentido, nos grupos de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. Então, esse vai ser o aumento do raio atômico dentro da tabela periódica. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar os elementos que estão presentes no mesmo grupo e depois vamos ver se eles estão no mesmo período. Então, para a gente ver aqui, o elemento que tem o maior raio atômico, tá? Vai ser o elemento frâncio. Tá? Então, o frâncio
ele vai ter o maior raio atômico, ele vai estar localizado aqui na tabela periódica, nessa parte aqui de baixo. Tá? Aqui amarelinho, aqui clarinho. Tá? Então o frâncio vai estar localizado aqui, então vai ser o elemento com maior raio atômico. Por quê? Ele vai estar mais embaixo e mais à esquerda. Tá? Então esse seria o elemento, esse é o elemento com maior raio atômico. Bom, continuando aí, como é que isso funciona? Por que é nesse sentido? Vamos analisar agora. Então, o raio atômico ele vai crescer de acordo com o número de níveis, tá? Ou seja, de acordo com o número de períodos que nós temos na tabela periódica. Então, o aumento do número de níveis vai fazer com que a eletrosfera do átomo se expanda. Ou seja, o número de níveis é o quê? O número de camadas da eletrosfera. Se eu tenho mais camadas, minha eletrosfera está aumentando. Quando a gente fizer um comparativo aí de dois átomos, o átomo azul de núcleo azul e o átomo de núcleo amarelo, o que acontece? O átomo de núcleo amarelo ele tem mais níveis. Ele tem 3 níveis e o outro átomo de núcleo azul tem 2. Então a eletrosfera ela se expande muito mais. Aqui, no caso, o raio vai ser muito maior em um átomo que tem 3 níveis do que um átomo que tem somente 2 níveis. Tá? Então, quanto maior for o número de níveis, maior vai ser o tamanho desse átomo. Tá? Então, a gente tem que comparar isso. Como é que a gente vai comparar dessa forma na tabela periódica? Em função dos períodos. Ou seja, se um elemento estiver no terceiro período e outro estiver no quarto, o elemento do quarto período vai ter maior raio sempre. Tá? Então, é de acordo com o número de níveis. Então, a primeira forma de a gente analisar. A segunda forma é em relação ao seu número atômico. O que é o número atômico? O número atômico vai ser o número de prótons. Tá? Então, sempre tem que lembrar, o número atômico é o número de prótons, ou seja, número de cargas positivas. Os elétrons são negativos. Então, quanto mais prótons o átomo tem, maior vai ser o poder de atração desse núcleo pelos elétrons. Então, dentro de um mesmo período, tá, o número atômico ele vai aumentar no sentido da esquerda para a direita da tabela periódica. Então, a gente está aumentando o número de prótons aí e está mantendo o número de eletrosferas, ou seja, o número de camadas de eletrosfera. Então, está aumentando o número de cargas positivas, porém os elétrons não estão saindo do nível, estão naquele mesmo nível de origem. Então, a atração do núcleo vai ser maior. Como, por exemplo, a gente pode comparar aí esses dois átomos aí, o átomo azul e o átomo amarelo. Nesse caso, o átomo azul tem um núcleo menor. A gente repara aqui que o tamanho dele, né, do núcleo, ele é menor do que o outro átomo que está amarelo. O que acontece? Os elétrons do átomo azul estão mais dispersos, a eletrosfera está muito maior. Por quê? Porque tem menos prótons para a mesma quantidade de níveis, 2 níveis nos dois átomos. Então, no átomo amarelo, como o núcleo ele é muito maior, ou seja, tem muito mais prótons, então o poder de atração vai ser maior em relação aos elétrons. Então, o que vai acontecer com o raio? A gente vai ter a contração do raio, tá? Devido à carga nuclear. Tá? A gente chama isso aqui de carga nuclear efetiva, ZF. Ou seja, Z é o número atômico, né? Que seria equivalente ao número de prótons, que é a carga nuclear efetiva, ou seja, é a carga do átomo que está atuando nos elétrons, a carga do núcleo que está atuando nos elétrons. Então, quanto mais prótons eu tenho, menor vai ser o raio, maior vai ser a atração. Isso comparando átomos do mesmo período. Então, átomos que têm o mesmo período, ou seja, 2 níveis aqui nos átomos, o que vai acontecer? Vai depender do número de prótons. Tá? Então, sempre tem que fazer essa comparação aí. É por isso que a gente tem aquele esqueminha da tabela periódica. Né? No período é de cima para baixo, no período é da direita para a esquerda e no grupo de cima para baixo. É aquele desenho que nós temos. Então, por isso que vai gerar aquela cola que a gente fala. Né? Mas, na verdade, a explicação é devido ao número de níveis e devido ao número atômico. Tá? Então, fica ligado nisso aí. Bom, continuando, nós temos também o que a gente chama de raio iônico, que é o raio do íon. Lembrando que nós temos 2 tipos de íons. Os cátions, que são espécies que perdem elétrons, e os ânions, que são espécies que recebem elétrons. Então, a gente vai fazer um comparativo aí. Então, se tivermos um raio de um átomo neutro, tá? Um raio de um átomo neutro, se esse átomo ele vier perder elétrons, ele vai se formar um cátion. Então, a gente vai ter muito mais prótons.
Então, o raio vai diminuir, porque a gente vai ter mais carga no núcleo, menos carga na eletrosfera. Então, a atração no núcleo vai ser muito maior. Então, o raio vai se contrair, vai diminuir. Já em relação ao ânion, ou seja, esse átomo neutro, se ele receber elétrons, o que vai acontecer? Ele vai expandir a eletrosfera, ele vai ter mais elétrons, então ele vai ter menos prótons aí. Tá? Ou seja, o número de prótons vai ser menor do que o número de elétrons. Não porque ele esteja perdendo prótons, mas porque ele está ganhando elétrons. Então, o número de cargas negativas vai ser superior ao número de cargas positivas. O que vai ocorrer com isso? Esses prótons, eles não vão dar conta, vamos dizer assim, de atrair mais elétrons. Então, esses elétrons vão ficar mais livres. Vai ter o que? A eletrosfera mais expandindo aí. Então, nesse caso, o raio do ânion vai ser maior do que o átomo neutro, do que o raio do átomo neutro. Então, a gente vai ter essa sequência aqui. O raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro, que vai ser menor do que o raio do ânion. Tá? Então, dentro disso, vamos ver aqui um exercício. O exercício é o seguinte, que dois ou mais íons, ou então um átomo e um íon, que apresentam o mesmo número de elétrons, denominam-se espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicas, mesmo número de elétrons. Comparando-se as espécies isoeletrônicas F-, Na+, Mg2+, e Al3+, conclui-se que, se a gente for reparar bem aqui, nessas três espécies, o número de elétrons é o mesmo, 10 elétrons. O número atômico do flúor é 9, o número atômico do flúor é 9, então vai ganhar um elétron, vai para 10. O sódio é 11, vai perder um elétron, vai para 10. O magnésio é 12, vai perder 2 elétrons, vai para 10. E o alumínio é 13, vai perder 3 elétrons, também vai para 10. Então são todos espécies isoeletrônicas. Então, se a gente for comparar aqui em ordem crescente de raio, a gente vai ter a seguinte ordem. A gente vai ter o alumínio 3+, ele é menor. Ele está perdendo mais elétrons. Ele vai ter mais prótons. O número atômico dele é 13. Então, ele tem 13 prótons. Eita, o negócio cismou aqui, hein? 13 prótons. Tá? Depois, a gente vai ter o magnésio. O magnésio, número atômico 12. 2+, ou seja, ele vai ter 12 prótons e 10 elétrons. Então, o número de prótons é maior. Vou ter esse mais aqui melhor. Depois, a gente vai ter o sódio, de número atômico 11. Sódio, número atômico 11. Só que ele vai perder um elétron, vai ter 10 elétrons também. E depois, por último, o flúor. Então, o flúor, número atômico 9, vai ganhar um elétron, vai passar a ter 10. Então, a ordem de raio vai ser essa aqui. O alumínio é menor do que o magnésio, que é menor do que o sódio, que é menor do que o flúor. Então, o flúor vai ter maior raio. Então, ou seja, o raio do ânion é sempre maior do que o raio do cátion. Lembra que esse ânion aqui, flúor, no caso do fluoreto, ele tem 9 prótons e 10 elétrons. Aqui o sódio tem 11 prótons e 10 elétrons. O magnésio tem 12 prótons e 10 elétrons. E o alumínio, 13 prótons e 10 elétrons. Dentro disso, vendo aqui as opções, a resposta letra C, a espécie F-, apresenta maior raio iônico. Letra C. Tá? As outras estão erradas, né? Porque está falando que o magnésio 2+ apresenta menor raio. Não, ele não tem o menor raio. O menor raio é do alumínio. Na letra B, Na apresenta menor raio. Também não é, o alumínio. Na letra D, a espécie Al3+ apresenta maior raio. Não, pelo contrário, é menor. E a espécie Na+ apresenta maior raio. Também não é. A gente já viu que é o flúor. Tá certo? Então, gente, isso que eu queria passar para vocês. Tá? Essa é a primeira parte de propriedades periódicas. Vai ter um novo vídeo aí também. Siga o vídeo que a gente vai falar sobre eletronegatividade, que é a segunda propriedade periódica. Tá certo? Então, é isso aí. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Um forte abraço, um mal de beijos. Fui!